Todas as línguas do mundo possuem vogais, mas, como sabemos, as vogais são produzidas dentro de um espaço contínuo que forma a cavidade oral. Com base nisso, podemos nos perguntar: existe algum padrão universal sobre como as línguas distribuem as vogais, ou mesmo tendências ao número de vogais diferentes que uma língua diferencia? Bem, a gente pode dizer que sim. Na maioria das línguas, a distribuição das vogais dentro do, digamos assim, espaço vocálico tende a ocorrer de forma a maximizar o contraste entre as diferentes vogais. Afinal, quanto mais elas contrastam, mais facilmente os ouvintes conseguem distingui-las. Assim, um sistema muito comum é um que apresenta apenas 3 vogais: A, I, U. Esse sistema é encontrado em línguas como o árabe clássico, línguas berberes, Inuktitut, Rama, Pichanchachara e Dirbal. Ele é bem comum em línguas afroasiáticas, esquimós, australianas e andinas. E claro, esse sistema pode incluir versões longas e curtas dessas vogais, ou versões orais e nasais. Nesse vídeo eu vou focar principalmente em vogais pela sua distribuição de acordo com os critérios de altura, posteridade e arredondamento, sem incluir variações em comprimento ou nasalidade. Assim, sem considerar esses dois aspectos, o sistema mais comum pelo mundo provavelmente é o que inclui 5 vogais. Novamente, elas são distribuídas de forma a maximizar o contraste. Assim, além das 3 do sistema anterior, existem também as vogais E e O. Entre as muitíssimas línguas que usam esse sistema estão o espanhol, latim clássico, grego moderno, basco, swahili, umbundo, tâmil, ainu, maori, havaiano e lakota. Existem outros sistemas de 5 vogais que fogem um pouco desse modelo. Um clássico exemplo é o japonês, onde a vogal U é substituída por U, uma versão labializada, mas não arredondada. Ainda vai sair por aqui um vídeo sobre esse tipo específico de labialização, então já se inscreve aí para não perder. O Ari é outra língua com um sistema de 5 vogais, mas que no lugar de U possui U. Esse sistema é considerado bem incomum, pois possui muitas vogais anteriores e apenas uma posterior. E não existem línguas com apenas 4 vogais? Existem sim, muitas até, mas a forma como as vogais se distribuem nesse caso costuma ser bem irregular também. Muitas delas se baseiam na redução do sistema de 5 vogais com a perda de uma delas. Em Navajo e Nahuatl, por exemplo, falta a vogal U. Em Yungambé, falta a vogal O. Já em Tiwi, falta a vogal E. Outros casos surgem de uma expansão do sistema de 3 vogais. Nesse caso, a vogal extra costuma ser mais equilibradamente distribuída em relação às outras. Por exemplo, em Wapixana temos a vogal adicional U. Já em Paiwan e Malaio clássico, a vogal extra é E. Mas ainda temos alguns sistemas irregulares com 4 que incluem uma vogal central, como o caso do Maranao, que possui O no lugar de U. Agora a gente tem que falar de sistemas com 6 vogais. Esses frequentemente são mais regulares também e surgem de uma modificação do sistema de 5 vogais com uma vogal extra, ou com uma das vogais se dividindo em 2. No persa, por exemplo, a vogal A é substituída por uma versão posterior A e uma anterior E. Já em Guarani, Comanche e polonês, temos U como vogal adicional, e em javanês, Cherokee e Mapuche, a vogal adicional é E. O sistema do armênio é parecido com esse, mas o A é substituído por A, tornando-o um pouco menos equilibrado. Já o sistema do Hopi é bem desequilibrado mesmo, não tendo U, mas tendo E. Quando chegamos a um sistema com 7 vogais, ele frequentemente é derivado do sistema de 5 vogais com a separação das vogais médias em 2, então ficando bem bonitinho e equilibrado também. Agora temos E e E, além de O e O. Esse sistema é o que encontramos em línguas como o português brasileiro, italiano e iorubá. O bengalês possui um sistema parecido, mas é ligeiramente irregular, com E trocado por A. Outros sistemas de 7 vogais em ordem crescente de irregularidade incluem os do bororo, do albanês e do mongol. Quando chegamos a 8 vogais, um sistema bem equilibrado comum é o que corresponde ao sistema equilibrado de 7 vogais com a inclusão de uma vogal central, como um schwa. Encontramos isso em línguas como o uzbequiano, o catalão, o wolof e ewe. No finlandês encontramos outro sistema de 8 vogais relativamente equilibrado, com vogais anteriores arredondadas coexistindo com as não arredondadas. Um sistema similar ocorre no islandês,
Mas aqui temos um excesso de vogais fechadas anteriores, o que o torna mais desequilibrado. O tibetano também tem 8 vogais e, apesar de não ter tantas anteriores fechadas se acumulando, ainda tem muito mais vogais anteriores que posteriores. No turco as coisas se equilibram um pouco mais. Em sistemas de mais de 8 vogais, as possibilidades vão se tornando tantas que é muito complicado achar duas línguas com o mesmo sistema. Vamos ver só algumas aqui. O sistema do Caingang é lindamente equilibrado, com uma série de vogais centrais dando sustento. O sistema do vietnamita é bem parecido também, até mais bem equilibrado ainda. O sistema do Maasai também é bem equilibrado ainda, mas o do tailandês já começa a se tornar um pouco mais desbalanceado. E o sueco possui um sistema que, de novo, possui um excesso de vogais anteriores e fechadas em relação a posteriores e abertas. A partir de 10 vogais, as coisas começam a ficar complicadas. Poucas línguas diferenciam tantas vogais assim. O alemão é uma delas. O coreano mais clássico, digamos assim, também diferenciava 10 vogais, mas os falantes das gerações mais jovens costumam diferenciar apenas 7. Línguas com repertórios vocálicos incomumente grandes incluem o francês, com 12 vogais distintas em alguns dialetos, e o dinamarquês, com 14 vogais ou até mais do que isso, segundo algumas análises. Quase todas as línguas que diferenciam mais de 10 vogais se encontram na Europa. Também existem línguas em que é muito complicado estabelecer exatamente quantas vogais existem porque existe muita variação dialetal, ou os alofones de cada vogal podem ser tão diferentes que é difícil dizer se são mesmo alofones ou não. Em inglês americano, por exemplo, temos geralmente 9 vogais distintas, enquanto no australiano são apenas cerca de 7. Em mandarim, por outro lado, existem disputas sobre como analisar a língua, pois poderíamos considerar que existem pelo menos 6 vogais distintas, mas outras análises com base em distribuição complementar sugerem que na verdade existam apenas 2 vogais com uma grande variedade de alofones. 2 vogais só? Mas existem mesmo línguas com apenas 2 vogais? Sim, existem, ou pelo menos segundo interpretações como essa feita para o mandarim, onde pela distribuição complementar das vogais poderíamos reduzi-las a apenas 2 com muitos alofones. Isso inclui línguas como o Aranda, falada na Austrália, Abkházio, uma língua caucasiana do noroeste, e as línguas Ndu, faladas na Nova Guiné. O Adigué, uma língua próxima do Abkházio, possui 3 vogais, mas elas se organizam num sistema vertical, A, I, em vez do mais bem distribuído A, I, U, que vimos no começo do vídeo. O que a gente pode concluir é que a maioria das línguas possui um repertório de vogais relativamente pequeno, geralmente variando entre 3 e 7, com raras línguas possuindo apenas 2 ou mais de 10. Apesar de haver uma tendência de distribuir as vogais de uma forma relativamente equilibrada dentro da cavidade oral para maximizar o contraste entre elas, existem também algumas línguas que fogem dessa regra. E nas línguas que você fala ou estuda, como as vogais se organizam? Elas são equilibradas? São muitas? Poucas? E se você está criando uma língua artificial, uma conlang, como organizou as vogais nela? Comenta aí embaixo. E se você quer aprender cada vez mais conteúdo sobre línguas e linguística, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pois toda semana tem vídeo novo. Você pode me ajudar a manter o canal tornando-se um apoiador pelo Apoia-se. Além de contribuir com a produção de conteúdo, você tem direito a alguns mimos e benefícios. Confere lá pelo link na descrição. Você também pode apoiar o canal através de doações espontâneas via Pix ou PayPal. Doe o valor que puder e mande junto com sua doação uma sugestão de vídeo que você quer ver por aqui. As sugestões de apoiadores são sempre prioridade. E muito obrigado àqueles que já contribuíram para o canal até o momento. Vocês têm um lugarzinho especial no meu coração. Você também pode ajudar o canal a crescer de graça com seu engajamento. Deixa sua curtida, compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta aí embaixo. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até a próxima!